Fala aí pessoal, espero que estejam todos bem. Começa agora a edição dessa semana do podcast Sessão às 6. Como já viram no título, vamos falar da estreia da série Sandman, que depois de anos e anos sendo planejada, finalmente chega no catálogo da Netflix, avisando logo agora que a análise dessa série foi um pedido de vocês. Fiz várias enquetes lá no Instagram perguntando quais filmes e séries vocês mais têm interesse em escutar. Agradeço a todos que votaram e aqui está. E não esqueci dos votos de vocês sobre Anéis do Poder e Casa do Dragão. Já estou de olho nelas, então quem quiser participar das próximas votações, sigam o @Sessão às 6, onde também fica mais fácil saber quando novos episódios serão lançados. Mas voltando pro Sandman, aos que não assistiram ainda, não se preocupem, tá? Não haverão spoilers nessa análise, todos os comentários envolvendo a história não serão detalhados para que você ainda seja surpreendido quando for assistir, tá bom? Então é isso, vamos começar com a sinopse. Em busca de um pesadelo que escapou para o mundo desperto, Morpheus cai nas garras de Roderick Burgess, que é um ocultista que pretende invocar e aprisionar a morte. Mesmo estando disponível na Netflix, é produzida pela DC e Warner e o showrunner responsável é Alan Heinberg. E claro, é baseado nos quadrinhos de Neil Gaiman. Pessoal, eu queria começar sendo bem honesto com vocês e dizendo que quando vi o trailer e tudo mais, não me interessou de forma alguma. Seria o tipo de série que, mesmo todo mundo falando bem e com o hype lá em cima, eu iria ignorar facilmente e deixaria por isso mesmo, sabe? Também porque nunca li os quadrinhos, então não teria nenhuma base. Agora que já assisti, fico feliz que tenha dado a opção de vocês escolherem e fico mais feliz ainda que vocês tenham escolhido essa série. Porque se não fosse por vocês, ela teria passado por mim e eu talvez nunca tivesse assistido. E levando em consideração que é muito boa, eu agradeço. Assistir algo que normalmente não assistiria e trazer para o podcast algo que talvez nunca trouxesse, tá sendo uma experiência bem massa, admito. Quando tiver mais dúvidas sobre o que trazer, com certeza eu falo com vocês lá no Instagram, tá bom? Mas algo que eu não esperava mesmo de Sandman é o seu formato. Mesmo sendo uma temporada, é dividida em do episódio 1 ao 5 é uma história, aí o episódio 6 é tipo um intervalo, e do episódio 7 ao 10 é outra história. Mas mesmo assim tem que assistir na ordem, né? Porque tem sua cronologia. E assim, no geral eu gostei de todos, mas do 1 ao 5, apesar de ser tranquilo em entender o plot, por algum motivo não me tocava, sabe? Era interessante, com certeza, tava engajado, mas não teve um momento em que eu fiquei, nossa, caramba, depois dessa cena, realmente virei fã. Que nem quando eu saí do cinema depois de ver Shang-Chi. Foi massa, mas não me tocou de nenhuma forma pessoal o suficiente como eu gostaria que tivesse, sabe? Minha teoria do porquê isso é que do 1 ao 5 o foco é bem mais a mitologia do Sandman, né? Seu reino, os reinos vizinhos, seus amigos, inimigos e não o protagonista de fato. O showrunner escolhe apresentar todos esses reinos e personagens breves, mas sem muito compromisso emocional com os personagens fixos, sabe? Todos os personagens nesse primeiro conto ou vão embora muito rápido e tudo bem, né? Porque essa é a proposta da série. Ou não me impactam emocionalmente o suficiente para que eu pense, gostei de você, vou torcer por você até o final agora. E por não ter isso, apesar da jornada ser interessante, ainda não me encontrava 100% investido, sabe? Já no episódio 6, o epílogo ou o intervalo, curti bastante também. Mesmo sendo bem depressivo, tinha muitas lições impactantes a serem ditas. Falo mais delas daqui a pouco, tá bom? Porque quando finalmente cheguei no conto do episódio 7 ao 10, todos esses problemas foram embora. Parece que a série tinha olhado pra mim e pensado, toma, vai Lucas, toma tudo que você queria, para de reclamar, vai. Porque nessa segunda parte, eu senti que conheci um pouco mais do protagonista, o Sandman. Na verdade, desde o episódio 6, você já sente mais isso. E dessa vez, eles conseguem equilibrar bem a exposição da mitologia, porque é muita coisa,
com personagens super carismáticos, com problemas compreensíveis e fáceis de entender, o que faz o público ter facilidade em se conectar com eles. Pelo menos foi o meu caso, né? O lado bom dessa série ser dividida em contos é que se você não curtiu os personagens de um, espera um pouco que já aparece mais, sabe? Os personagens do segundo conto me cativaram muito mais, em especial os irmãos Rose e Jed Walker, que são sensacionais. A história deles é muito interessante, sem contar que novos destaques tiram o peso e o foco que até então é todo do Sandman, sabe? De precisar que só ele seja mais aprofundado para que a gente sinta uma conexão com alguém. Quando você traz outros personagens e dá mais tempo para eles, você consegue fazer isso bem mais. Pelo menos com esses dois casos que eu falei agora, é o que acontece. Os irmãos Rose e Jed Walker. Por passar mais tempo no mundo desperto, como eles chamam, o nosso mundo, né? Talvez tenha ajudado também, né? Por a gente já conhecer a logística de tudo. Mas, resumindo, o arco do episódio 7 ao 10, mesmo sendo meio confuso vez ou outra, foi muito divertido de assistir, com personagens maravilhosos, fáceis de se conectar, e por isso me conquistaram mais rápido. Esse conto também tem uma vibe Scooby-Doo misturado com Patrulha do Destino, e funcionou pra mim, funcionou super pra mim essa mistura. Mas sobre o roteiro em si, no geral, é muito bem escrito. Do início ao fim, as histórias são bem contadas. Mesmo que cheguem em alguma parte que perca um pouco o seu interesse, eles rapidamente seguem em frente com outra narrativa, sem parecer forçado. Tudo é muito bem conectado, de forma que quando você termine tudo, você entenda por que os episódios são nessa ordem, por que as coisas tinham que acontecer desse jeito, sabe? E tem as mensagens também, né? Quando você tem seres como desejo, morte, Lúcifer, sonho, interagindo entre si e com os meros mortais, é garantido que os diálogos vão ser interessantes. E não só são, como tinham a minha total atenção. Muitos comentários sobre humanidade, sobre sonhos e como eles nos motivam, quase como se fossem nossas metas, a querer continuar vivendo um dia de cada vez, né? Apesar de todas as dificuldades encontradas no meio do caminho. Muitos comentários sobre a morte, Carpe Diem, como vivemos diariamente com a mentira, mesmo que seja usada para o bem, né? Mesmo que nós tenhamos boas intenções. Tudo extremamente filosófico. Apesar de ter sim bons efeitos especiais, suspense, tensão, sangue, elementos de terror no geral, o forte dessa série com certeza são os diálogos. O que o público e os personagens tiram das conversas e reflexões que estão acontecendo, sabe? Sei que não é justo comparar séries com filmes, mas vou fazer isso do mesmo jeito. De todos os exemplos de produções atuais que tentam trazer essas mesmas temáticas, como Eternos, Lightyear, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, todas aquelas que vocês já devem ter assistido e que trazem essas temáticas que eu falei agora, de todas, Sandman, na minha opinião, é a que de longe consegue executar tudo isso com maior sucesso, de maneira que realmente te façam pensar. Às vezes eu até pausava e voltava uma fala ou outra para absorver mesmo o que o personagem estava tentando trazer naquele momento. Falo isso também para quem tá escutando sem saber exatamente o que esperar. Quem tá esperando sequências de lutas sensacionais envolvendo efeitos especiais nível Hollywood, não é bem assim, tá? Há pouquíssimas cenas de luta, não quer dizer que não haja violência, mas realmente cenas de luta mesmo eu conto nos dedos de uma mão. Então, a essas pessoas, administrem aí suas expectativas. Ok, agora rápidos comentários aleatórios ainda sobre o roteiro. Por falar em cenas de ação, no primeiro conto tem uma cena que dá a entender que uma batalha louca vai acontecer entre dois seres super poderosos. Aí você já fica, nossa, é agora. Vou até me preparar aqui para essa loucura que vai ser essa cena de ação. E na hora é basicamente um RPG. É isso. Foi visualmente interessante, eles ainda tinham o que mostrar nessa sequência, ainda bem. Mas fui muito pego de surpresa. Na verdade, ainda tô decidindo se gostei ou não disso. É bem diferente. Quem assistiu deve saber do que eu tô falando, mas na hora eu lembrei de uma partida de RPG. Outra coisa é que no segundo conto tem uma sequência num hotel que me lembrou
tanto o Iluminado ou The Shining. Não tem como não lembrar. Nossa, na hora me deixou muito feliz. Com certeza foi uma homenagem intencional e eu adorei. Na verdade, quem prestar bastante atenção vai notar homenagens e referências a outros projetos, o que é bem legal. Também não esperava que essa segunda parte fosse tão engraçada. Tem um trocadilho envolvendo a palavra cereal. É só isso que eu vou dizer. Que quando você entende o que eles fizeram, é a cereja do bolo daquele episódio. Eu nem vou lembrar qual foi, mas é a cereja do bolo daquele episódio. Achei simplesmente genial. Por falar em genial, tem um plot twist, uma reviravolta, do nada, que eu fui 100% pego de surpresa lá pros últimos episódios, que eu nunca ia adivinhar. Não é nada muito grande que vai mudar pra sempre o rumo da história, não. Mas foi justamente o fato de não estar esperando que me deixou literalmente de boca aberta de frente pro meu computador. Então assim, foi ótimo. Beleza, seguindo agora com os personagens. Mesmo a maioria tendo poucas cenas, as atuações são muito boas. Começo por, claro, Sandman, ou Morpheus, ou Sonho, interpretado por Tom Sturridge. Um personagem que, se você parar pra ver, vai ficando menos pálido com o passar do tempo. Não sei exatamente o que quer dizer, mas é algo que chama a atenção, realmente. A Netflix acertou em cheio com a escolha do ator. A cada episódio que passa, você vê como sua caracterização o deixa imerso no personagem. Nunca o vi antes, mas até isso me ajudou a vê-lo de forma mais imersiva no papel. Sua voz é perfeita para o personagem. Nunca vi uma voz tão ASMR na minha vida. Se ele quiser deixar de atuar e só criar um canal no YouTube falando com aquela voz, eu garanto que vai fazer sucesso. Porque é muito relaxante. E para um personagem chamado Sonho, é um traço bem específico dele que funciona e faz sentido. Toda a caracterização, na verdade, a roupa preta, o cabelo dele é muito Timothée Chalamet. Nossa, sabe aquele bagunçado arrumado? É o cabelo desse homem, é a mesma vibe. Gostei da atuação, queria ter visto ainda mais desenvolvimento pessoal, mas o pouco que mostraram aqui, gostei. Suas falas são muito bem colocadas, ele sabe como verbalizar tudo muito bem, na entonação muito correta, seus argumentos, toda vez que ele fala dos sonhos e do ser humano, muito bom mesmo. Espero que seja mais aprofundado futuramente. Já a atriz Jenna Coleman era a que eu mais estava animado para conferir. Ela faz Johanna Constantine, ou Constantine, como eles gostam de falar. Lembro dela como Clara Oswald em Doctor Who. Então, assim que eu soube que ela estava nessa série, era um motivo para querer conferir. Mas, infelizmente, aparece muito pouco. Mas, quem sabe não a vemos na segunda temporada, não é mesmo? Agora, a dupla Lucienne, a fiel bibliotecária do mundo dos sonhos, interpretada por Vivienne Acheampong. Não sei se pronunciei certo. E o corvo Matthew, dublado por Patton Oswalt. Eles são ótimos, aparecem pouco, mas são ótimos. São os clássicos personagens secundários que têm potencial de serem mais carismáticos que o protagonista, sabe? Por mim, são outras pessoas que poderiam aparecer mais até. Achei os dois muito carismáticos, principalmente a Lucienne. Mas enfim, olha, até o momento dessa gravação, uma segunda temporada ainda não foi confirmada. Mesmo todo mundo assistindo e comentando nas redes sociais, não temos nada oficial até o momento. Talvez por essa série ser a mais cara, ou uma das mais caras já feitas pela Warner, né? Porque tá na Netflix, mas é em parceria com a Warner. Não sei se vocês sabem, mas 15 milhões de dólares foram investidos nessa série por episódio. Mas do jeito que as coisas estão indo, a cada dia que passa ela fica mais e mais popular, merecidamente. Não ficaria surpreso se nos próximos dias a Netflix ou Warner se pronunciassem e mudassem isso, sabe? Mudassem o status de Sandman. Então vamos fazer aquele esquema que vocês já devem ter ouvido aqui no podcast antes, do título. Se o título desse episódio tiver só escrito Sandman mesmo, é porque ainda tá nessa vibes minissérie. Agora, se tiver escrito Sandman primeira temporada, então eles já confirmaram uma segunda. E eu com certeza estarei cobrindo quando for lançada.
Mas essa primeira teve um total de 10 episódios, tá bom? Variando entre 37 e 54 minutos cada. E como eu já falei, já está disponível sem custo adicional no serviço Netflix. Olha, no geral, Sandman é bem gótica, melancólica, triste, reflexiva, bem reflexiva, mas também é engraçada, mística, com atores excepcionais. E o mesmo vale pro departamento de produção de arte, de efeitos visuais, figurino, cabelo, maquiagem, direção. E mesmo sem saber se foi uma adaptação digna dos quadrinhos do Neil Gaiman, no fim das contas tem muito o que dizer e eu espero de coração que o público, qualquer um que tenha vontade de assistir, que esteja disposto, esteja aberto também ao que a série quer propor. Porque se você se permitir entrar na onda, vai ver como a história não só entretém bastante, é um ótimo entretenimento, mas é uma jornada sobre o mundo dos vivos, nossos medos, receios, esperanças e tudo que está além de nós. O céu, o inferno, o mundo dos sonhos. Você crendo nisso ou não, e mesmo a história, vez ou outra, não explicando direito as regras de como algumas coisas funcionam, ou então sendo meio vaga ou até confusa em certos momentos, mas eu acredito que é intencional. Se isso é uma qualidade ou um defeito, aí eu deixo pra vocês, mas a mitologia é interessante demais pra ignorar, sabe? É interessante demais. Então, dito isso, chegamos ao final do podcast da semana e lembrem que a conversa nunca acaba por aqui, tá bom? Se você for até o Instagram, @sessãoas6, vai ver um post só sobre Sandman. Fiquem à vontade para dar o feedback de vocês, o que gostaram da série, o que gostaram do podcast, o que concordam. Acham que vai ter uma segunda temporada? Eu tenho quase certeza. Comenta lá que eu leio tudo que vocês mandam. Aos que escutaram até aqui, muito obrigado. Se puderem, compartilhem essa edição para os fãs da série, dos quadrinhos, que ajuda muito esse projeto a crescer e alcançar mais pessoas, ok? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!